Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês vão assistir essa aula. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o uso de utilidades na indústria de alimentos. Vocês sabiam que o setor de utilidades eles representam 30% de todos os custos operacionais de uma indústria? Vocês sabem, né, o que é o setor de utilidades dentro de uma indústria? Ele é o setor que utiliza recursos e sistemas de suporte essenciais para as operações industriais, como a energia, a água, o vapor, o ar comprimido, e também ultimamente eles adicionaram a parte da gestão de efluentes aí junto por causa das questões ambientais, né? Ao lado aqui eu trouxe algumas ferramentas de utilidades industriais mais utilizadas nas empresas. Algumas, né, algumas a gente trabalha dentro da da indústria de alimentos, outras não. Então, da indústria de alimentos, a gente tem aí o ar comprimido, bombas de calor, caldeiras aquatubulantes, caldeiras de condensação, caldeiras flamotubulares, carvão, cogeração a gente tem também, condensadores, evaporadores, fornalhas a gente tem, gás natural. Deixa eu ver o que mais que a gente pode ter. Sistemas elétricos de utilidades a gente tem, porque ele passa dentro de toda a indústria, vapor de água, água de arrefecimento, não, essa a gente não tem, e óleos térmicos. E bom, a importância desse setor é garantir o funcionamento contínuo da empresa. Se você não tem energia, você não consegue manter a empresa. Se você não tem uma água ali para esquentar ou para resfriar um sistema, você não consegue fazer um processo produtivo. Então, o setor de utilidades dentro da empresa, além dele garantir, né, esse funcionamento contínuo, se alguma coisa ali parar, a empresa vai parar. Ele também garante a eficiência operacional, porque você vai fazer esse estudo e verificar quais são as melhores formas de aplicar para não gastar tanto, para não ficar tão caro, e deve garantir também, e com ele se garante a conformidade regulatória. Então aí seria esse gráfico aí do lado, né, que você aumenta a velocidade, aumenta a qualidade, aumenta a eficiência e tenta reduzir os custos. O setor de utilidades sempre verifica esses pontos para tentar melhorias. E aí, como visão geral, né, eu trouxe aí para vocês que o setor de utilidades ele tem esses 5 pontos, ele trabalha, né, com esses 5 pontos, que é a energia, a água, o ar comprimido, o vapor e os efluentes. E aqui do lado eu trouxe para vocês como que ele funciona numa empresa assim, né, numa empresa pequena aqui. A gente tem a energia elétrica e ela passa por todos os setores, como vocês podem ver. Porque precisa da energia para funcionar mesmo que indiretamente, mesmo que a gente não trabalhe diretamente com a energia, é necessário ela para poder fazer funcionar todo o sistema operacional da empresa. E aqui também tem o uso de combustíveis, né, para poder utilizar, para gerar energia elétrica ou vapor. Então, iniciando aí pela energia, a gente tem que a energia é o fornecimento de eletricidade e a utilização de combustíveis também. A gente geralmente só pensa na eletricidade, igual eu só falei com vocês da eletricidade, mas a gente também tem a utilização de combustíveis, igual a gente viu aqui nesse gráfico, né? Que o combustível também pode gerar energia. E aí, os três principais pontos trabalhados dentro do setor de utilidades para a parte de energia é a energia elétrica, que ela é utilizada para operar maquinários e a iluminação, o gás natural, que ele fornece calor para processos de produção, o óleo e outras fontes, que são utilizados dependendo do processo e da localização. Aí é um exemplo prático que eu trouxe, que é um exemplo próximo de vocês, é a utilização aí do forno, né, industrial para fazer pães, né, para produtos de panificação, que tem no setor de grãos, raízes e tubérculos, lá no laboratório da Joelma, né, da professora Joelma. E aí, um exemplo prático é que a energia, quando ela está passando ali no sistema, ela garante aí a estabilidade da tensão. A gente precisa garantir dentro de uma fábrica que não ocorram interrupções de energia, que ocorram manutenções periódicas para reduzir as falhas e que não ocorram quedas para manter uma eficiência energética, para que os produtos que sejam produzidos aí dentro desse forno garantam a temperatura e o tempo de processamento corretos,
Para isso, a gente precisa ter uma energia funcionando e que não tenha picos, porque se ela tiver esses picos, essas quedas, isso pode gerar algum defeito no produto. Aqui dentro de um laboratório, isso é ok, porque deu esse problema, a gente vai lá e começa de novo o processo. A gente vai perder alguns, sei lá, pães, a gente vai perder alguns pães. Mas pensa numa empresa, sei lá, numa empresa que faz pães aí, 10 mil pães por hora. 10 mil pães, não, 1.000 pães por hora, por exemplo. E aí você deu um pico de energia e os pães não ficaram com a qualidade e a padronização que a empresa tem. Vai perder esses 1.000 pães. E aí já começa a ter uma perda maior, um problema maior com essas perdas, né? Então, quando se estuda energia, a gente também pensa em eficiência energética, em utilização de tecnologias e de práticas para reduzir os custos e para reduzir o consumo e, consequentemente, os custos. Então, as empresas hoje em dia elas vêm aplicando diversas formas de garantir uma eficiência energética, como um sistema de gestão de energia, LEDs e sensores de movimentos, para que quando não tenha colaboradores ali dentro daquele local, as luzes se apaguem, né? E aí não gaste tanto com iluminação o tempo todo, mesmo não tendo funcionários. Motores de alta eficiência e variadores de velocidade. Sistemas HVAC otimizados, que é o sistema de controle avançado para manutenção preventiva e tecnologias de recuperação de calor. Tem cogeração em fontes renováveis, onde a eletricidade e o calor a partir da mesma fonte gera eletricidade e calor a partir da mesma fonte, ou a integração de fontes renováveis, que é igual aqui o caso do combustível entrando, né? Que ao mesmo tempo que ele gera eletricidade, ele está gerando vapor, então já é uma forma aí de garantir uma eficiência energética, né? Outra questão é automação industrial, manutenção preditiva e monitoramento contínuo, e a recuperação de energia, com tecnologias que capturam e reutilizam energia que seria desperdiçada como calor residual de processos industriais. Então são aí 8 formas que eu apresentei para vocês de garantir uma eficiência energética, mas que existem outras mais, mas essas são as mais atuais, as mais trabalhadas dentro das empresas hoje em dia. Trouxe também uma notícia atual, né, onde a gente vem vendo aqui depois que a gente começou a discutir bastante, né, sobre as questões ambientais, sobre as melhorias aí que as empresas podem fazer para garantir os certificados ambientais, a gente vem vendo o setor de utilidades sendo cada vez mais trabalhado. E aí essa notícia atual é da cervejaria Ambev, né, que ela começou a utilizar energia solar e conseguiu reduzir em 35% os gastos de eletricidade, e diminuir em 260 toneladas a emissão de CO2 por ano. E ela apresenta isso no relatório, né, de geração aí de gastos, não sei se é o relatório final, que todo final de ano ou a cada 2 anos as empresas lançam. E aí ela garante que tipo 100% das cervejarias já produzem energia limpa no Brasil e que em alguns locais do mundo já utilizam a energia 100% renovável para as cervejarias da Ambev. Então esse é um plano para que futuramente se instale no Brasil também essas cervejarias com energia 100% renovável. Indo para o segundo ponto do setor de utilidades, a gente entra na água e efluentes, aonde na água a gente utiliza ela para lavar frutas, vegetais, preparar ingredientes e processos de resfriamento ou de misturas, e implementa um sistema de reciclo, né, que é um exemplo que algumas empresas, aqui eu acho que foi a PepsiCo, na real, implementou um sistema de reciclo de água que permite o reuso da água de lavagem em outros processos, reduzindo o consumo em 20%. Então a gente vê aí um estudo no setor de utilidades, uma aplicação para reduzir a utilização da água e conseguir ter uma maior eficiência. É o mesmo ponto que a gente tem o setor de efluentes, que são processos para tratamento e descarte seguro de efluentes, incluindo filtragem ou filtração, desinfecção e tratamento biológico. E aí um exemplo é a utilização de um sistema de tratamento de efluentes que permite a reutilização de água para irrigação de áreas verdes ao redor da fábrica. E aí a gente vai ter um exemplo, logo menos, de uma empresa que já faz isso. E aí, como formas, né, de tecnologias e práticas para reduzir o consumo e os custos,
A gente tem reuso da água, gestão inteligente da água, membrana e filtração avançada, refrigeração por circuito fechado, auditorias hídricas, incentivos e certificações de sustentabilidade, que é o que as empresas sempre vêm buscando aí, né, com programas que incentivam a eficiência hídrica, como a ISO 14001, esse LEED, que é sobre eficiência em edifícios, tecnologias de recuperação de água de processos industriais e controle de vazamentos, com rotinas de manutenção preventivas e uso de tecnologias para detectar vazamentos invisíveis ou ocultos. E aí uma notícia atual que a gente tem aí sobre a água é que em 2019 a Coca-Cola foi muito criticada porque ela estava secando aí as nascentes no estado de Minas Gerais, na cidade de Itabirito, e aí a população começou a publicar bastante artes, igual essa da esquerda, apresentando os problemas da Coca-Cola. Com isso, então, não é uma iniciativa da empresa, e sim uma forma de remediar um problema que a população começou a enxergar. Com isso, a empresa lançou seu projeto de neutralidade hídrica, mas voltando a afirmar, não é uma iniciativa da empresa, e sim uma forma de remediar a imagem negativa que a população teve dela. Ela lançou esse projeto de neutralidade hídrica que visa devolver ao meio ambiente toda a água utilizada na produção de cada unidade da água mineral. Ou seja, produz-se a água mineral e a água que foi utilizada para resfriar um sistema ali, mas que não é utilizado diretamente no produto, ela é, ela é colocada de volta ali na área verde, ao redor da fábrica, e foram feitas ali algumas modificações para que essa água seja absorvida e consiga ser despejada de volta aí nas nascentes. Então a gente consegue ver que, se não por iniciativa própria, vai ser empurrada pela população, porque hoje em dia a população se preocupa com isso, a população enxerga isso de uma forma que não pode ser mais assim, precisa ser melhorado. Indo para o vapor e ar comprimido, né, a gente tem aí que o vapor ele é a fonte de calor em processos industriais, movimentação de turbinas e é usado também em sistemas de esterilização e limpeza. E um exemplo é que ele é usado para cozimento, secagem, aquecimento de processos e esterilização de equipamentos. E já o ar comprimido ele é utilizado para acionar ferramentas pneumáticas, sistemas de automação, máquinas de montagem e em processos de transporte de materiais e resfriamento. Dentro do ar comprimido a gente utiliza ele, né, para automação industrial, envase, sopro de produtos como em garrafas PETs e controle de sistemas de válvulas e cilindros pneumáticos. Uma forma de reduzir consumo e custos para vapor e ar comprimido é a correção de vazamento, compressores de alta eficiência, recuperação de calor do sistema de compressão, desligamento automático de sistemas ociosos, geração de vapor por cogeração, que é instalar um sistema de cogeração que use o calor residual para gerar vapor ou vice-versa, controle e automação de sistemas de vapor, recuperação de condensado e caldeiras de alta eficiência. E aí uma notícia atual, né, duas na real, são das cervejarias da Ambev e da PepsiCo. Da Ambev tem-se a instalação aí isso aqui é de 2022, tem-se a instalação de caldeiras de biomassa com 16 operações produzindo vapor com combustível renovável, sendo a biomassa, o óleo vegetal e o biometano. E em 2022, eles inauguraram a primeira cervejaria que utiliza biometano produzido em aterro sanitário como energia renovável no Brasil. Então já é algo que hoje em dia é uma vantagem competitiva. Se a empresa apresenta essas questões, ela tem uma vantagem competitiva frente às demais empresas. Então, isso hoje em dia deixou de ser algo só focado em fazer o bem para o mundo, fazer o bem para a terra. E começou a ser algo que é valorizado. E por ser valorizado, as empresas acabam fazendo, porque para elas, quanto mais o nome delas estiver em destaque, melhor, né?
E a PepsiCo, a notícia dela é que ela criou uma tecnologia que recupera mais de 50% da água utilizada na fabricação de suas batatas. E aí as batatas tipo Sensação, essas batatas Ruffles, né? E aí, esse é um método inovador para condensar e tratar o vapor dos equipamentos para recuperar 50% da água utilizada na fabricação dessas batatas. E aí, a energia recuperada da condensação pode ser utilizada para outros fins de fabricação, como resfriar a parte da planta, ou converter essa energia, essa água aí que foi recuperada, como eletricidade, reduzindo as necessidades energéticas da planta. E quanto à segurança e conformidade. Quando a gente fala do setor de utilidades, mantendo para garantir a segurança e a conformidade, a gente precisa seguir as normas e regulamentações, que são requisitos de segurança e ambientais para sistemas de utilidades. A gente tem aí aquela norma que eu disse para vocês de eletricidade, né, que a gente não estudou, mas que ela é bem estudada no setor de utilidades por engenheiros de utilidades. E para a indústria de alimentos, o cumprimento de normas de segurança alimentar e regulamentações ambientais, ou seja, as normas que a gente estudou e outras normas ou regulamentações relacionadas ao meio ambiente, né? E aí, como essas normas e essas seguranças, a gente tem aqui de normas a norma 13, 10 e 12, que a gente já estudou. De norma ambiental, a gente tem as resoluções do CONAMA, que é a 382 e a 430, e também a 237, que fala sobre licenciamento ambiental. E a gente também tem as normas técnicas da ABNT, como a NBR 13932 e a NBR 12213, que falam sobre sistemas prediais de água quente e instalação de vapor. E aí, a gente fala sobre o engenheiro de utilidades. Quando a gente trabalha com o setor de utilidades, nós, como engenheiro de alimentos, podemos trabalhar nesse setor de utilidades, mas existe um trabalho específico, né? Existe uma profissão específica para trabalhar nesse setor, que é o de engenheiro de utilidades, que é o responsável por garantir o funcionamento eficiente e seguro de sistemas essenciais da indústria, promovendo a eficiência operacional e a sustentabilidade da empresa, além de reduzir consumo e custos por meio de tecnologias e práticas otimizadas. Então, o engenheiro de utilidades ele trabalha com todo o setor de utilidades e ele garante com que todos os outros setores sejam comunicados quanto às as utilidades utilizadas dentro do setor. E aí ele é um profissional, vamos dizer, meio que multidisciplinar, porque ao mesmo tempo que ele garante com todas essas 5 utilidades que a gente trabalhou, ele ainda tem que fazer o contato com com os demais setores, garantindo o funcionamento total e completo da planta industrial. Não é uma carreira muito valorizada ou valorizada como deveria, que eu acho que não precisava nem ser muito valorizada, ela só deveria ser valorizada da forma correta, e ela não é tão valorizada assim. Então, não é uma área que eu indicaria para nós engenheiros de alimentos, porque nós atuando como engenheiros de alimentos nas empresas já não ganhamos tão bem assim, como engenheiro de utilidades ganharíamos menos. Mas dentre as funções do engenheiro de utilidades a gente tem gestão de sistemas de energia, como eu disse para vocês, controle de água e efluentes e sistema de ar comprimido e vapor. Então, no sistema de energia, ele otimiza e melhora a eficiência e redução de custos. Água efluente supervisiona o uso, tratamento e reuso de água e efluentes para atender regulamentações ambientais. E no sistema de vapor, de ar comprimido e vapor. Pera aí só um minutinho, gente. Ele gerencia a geração de distribuição de ar comprimido e vapor, garantindo a operação eficiente. E de outras funções, tem a manutenção e melhoria da infraestrutura, com a manutenção dos sistemas de utilidades e implementação de melhorias, com a segurança e conformidade, aí seguindo as normas, verificando se a empresa está garantindo, está seguindo, né, as normas ambientais e as normas de trabalho, de segurança.
faz análises e relatórios de desempenho desses sistemas de utilidades e, como eu disse para vocês, faz a integração colaborando com outras áreas para alinhar as necessidades com as utilidades industriais. E aí eu trouxe aqui, né, eu acho que é para finalizar, eu trouxe para vocês um estudo de caso sobre um relatório de sustentabilidade da JBS de 2022. Esse eu acho que é o último relatório deles, então provavelmente eles devem lançar um agora no final desse ano de 2024. E nesse relatório de sustentabilidade, todas as empresas lançam, né, as grandes empresas, elas lançam relatórios finais para passar para as pessoas. Claro que elas não colocam tudo detalhadamente, mas tudo que é feito para chamar atenção é colocado nesses relatórios. No caso do relatório de sustentabilidade, tudo que chama atenção seriam as questões do setor de utilidades, de tipo, quais são as melhorias ambientais, o que, que vocês fazem que vai melhorar o impacto ambiental, que vai garantir com que não seja tão grande. E aí, no estudo de caso, primeiro a JBS fala sobre os seus as suas fazendas, que é onde eles produzem as carnes, né? Criam os bichinhos ali para depois virarem carnes, né? Produtos carnes. E aí uma das coisas que a JBS garante no seu relatório de sustentabilidade é o apoio aos produtores na gestão sustentável dos recursos naturais e no aumento da produtividade, aonde garantem áreas ali mais verdes e eles também colocam placas de energia solar para tentar melhorar aí a vida, né, das fazendas e também o impacto ambiental que eles têm sobre a produção animal. Então, na água, eles também fazem cursos e ensinamentos sobre o uso eficiente das fazendas. Aqui eu coloquei como curso, mas a gente sempre conversa como compartilhamento de ensinamentos, porque as pessoas das fazendas têm outras formações, outros ensinamentos, e muitas das vezes chegar lá e oferecer cursos pode passar de uma forma errada. Então, a JBS tenta garantir com que todo a sua cadeia produtiva esteja confortável com o que está fazendo. Então, não são cursos, assim, compartilhamento de ensinamentos. E aí, da energia foi o que eu falei para vocês, os painéis solares de eficiência, né, para garantir eficiência energética e redução da pegada ambiental aí. Já nas indústrias, eles fazem a produção de alimentos com menor pegada ambiental, com a gestão dos efluentes, gestão e reutilização dos efluentes para irrigação e processos sanitários. Irrigação é mantendo ali ao redor da fábrica verde, né? E os processos sanitários são os processos sanitários. E com a energia, a utilização de LEDs, que gasta menos energia, a utilização de inteligências artificiais e a automação da fábrica para garantir a automação da fábrica para garantir o menor gasto, né? E utilização de biocombustíveis, como é o caso lá da empresa que usou o biometano. E a utilização de fontes renováveis, fontes cada vez mais renováveis. E aí, dentre as prioridades de sustentabilidade da JBS, a gente tem aí, né, na parte da gestão de águas e efluentes, mudanças climáticas, energias e resíduos e embalagens, eles tentam garantir os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, número 6 água potável e saneamento, número 7 energia limpa e acessível, número 11 cidades e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produção responsáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. E 4. Paz, justiça e instituições eficazes. E aí, como resultado dessas aplicações da JBS, em 2022 eles conseguiram reduzir em 43% o consumo global de energia pela utilização de fontes renováveis, demonstrando aí um aumento consistente no setor ao longo dos anos. A última vez que eles tinham feito isso tinha dado resultado de 34%, então já vem se aumentando aí, né? Já aumentou em 9%. Quanto à questão de água, a empresa monitora continuamente o volume total da água utilizada com foco em reduzir o impacto ambiental e garantir conformidade com os regulamentos. E quanto à questão de efluentes, a empresa monitora rigorosamente, assegurando que todas as operações da JBS estejam em conformidade com as exigências ambientais. E aí eu vou deixar lá para vocês
no Drive um vídeo que é sobre as tendências para 2025 no setor de utilidades. Eu coloquei ele legendado, ele é um vídeo em inglês, mas vocês vão ver que tem bastante, como eu posso dizer, hoje em dia o setor de utilidades ele está ficando automatizado. Então, vocês vão ver bastante inteligência artificial, bastante utilização de drone, bastante utilização de internet das coisas. Então é interessante ver o que o setor de utilidades é e o que o setor de utilidades está se tornando. Então eu vou deixar o vídeo lá e eu espero que vocês assistam. E eu gostaria de agradecer a vocês, deixei aqui os meus contatos. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês me encontram no laboratório de embalagens e encapsulação. E qualquer dúvida é só me mandar mensagem, tá bom? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite e até a aula que vem.